ainda bem que eles vão complementando. Eu falei do seminário, mas é o seminário que a gente está chamando, não tem um nome muito oficial ainda, do GT Modelagem, que seria o grupo temático, o grupo de trabalho em modelagem desses problemas. A ideia inicial foi organizada na forma de seminários através do convite do Mário, que a gente, novamente, eu faço minhas as palavras do Johnny, agradeço essa ideia de organizar, porque eram ideias que estavam mais ou menos orbitando, e a gente organizou nesses seminários, que normalmente acontecem na sexta e são abertos, então todo mundo que tiver interesse, só nos procurar para saber da programação e convidar outros amigos também. E aí, ao longo do semestre, a gente teve alguns seminários, e a ideia desse workshop é convidar as pessoas que apresentaram para pincelar alguma parte importante do que falaram, que acham interessante agora partilhar para todo mundo. Pré-programação aqui, eventualmente se alguém atrasar, a gente vai trocar a ordem, mas é importante que quem puder ficar até o final vai ser um prazer, e a gente entende que nem todo mundo pode ficar. E a gente vai começar agora, voltando ao Jefferson, por favor, Jefferson. Eu procurei fazer uma apresentação bem rapidinha, assim, contando algumas coisas que eu acho que são importantes para essa nossa discussão aqui dentro, né? E que, para que a gente privilegie a gente conversar. Acho que o mais importante aqui é uma troca de ideias, então por isso que... Tá? Eu também, enquanto o Murilo se apruma lá, também dizer que o CRIAB ele está com vários GTs, né? Tem esse GT aqui, o nome barragens, modelagem, não sei como é que vai ficar, né? Tem o outro GT que é meio físico e biótico, que ele está ainda, ele tem problemas de se encontrar, porque todo mundo cada um é de um lugar, né? A gente da Embrapa, a gente lá da Limeira, a gente aqui, então. E tem também um GT muito importante, que é o GT Educação e Sociedade, né? Que também tem se reunido com certa regularidade. Bom, então... Vamos à discussão. Bom, eu vou direto no que seria a barragem de rejeito lá do Córrego do Feijão, tá? A barragem de rejeito, ela é essa estrutura aqui. Deixa eu ver se eu aponto. A barragem está aqui. Essa barragem, inicialmente, ela é feita com pedra, solo, etc. Depois ela vai sendo aumentada com rejeito, né? Aqui, esse rejeito ele vem em estado, é uma polpa, né? E que tem esses caninhos aqui, os spigots, né? Que vão jogando esse material aqui. Então, aqui forma a praia que eles chamam, e aqui a lagoa de rejeito, né? Então, fica esse material aqui. Esse material, ele tem a maior parte da composição dele, aqui uma curva granulométrica, né? Ela está aqui entre silt e areia. Né? Entre silt e areia média, composto predominantemente por hematita, goethita, né, que são minérios de ferro, um pouquinho de sílica, mais algumas argilas aí, né? Mas a densidade desse material é muito alta, é 4,8 a 5,2, a da hematita 5,2, né? Então, é esse tipo de material. Quando esse material se rompe, esse aqui é que aconteceram vários processos, né? Esse foi o primeiro processo. Quando a barragem se rompeu, né, o que aconteceu aqui, ó, isso aqui que aconteceu foi o que a gente chama de uma avalanche, né? O pessoal lá na Itália está acostumado com as avalanches, né? É um material seco, né? E que forma ela tem uma base de ar, né? Então ela vai soltando o ar, um air blast, né? Que vai soltando. É muito violento, é isso aqui que forma essas nuvens de poeira aqui ao redor, ela vai fluidificando o solo por baixo, né? E vai jogando esse material para cima, são explosões, né? E é material que não tem água. Então aqui é basicamente o que estava na frente da barragem de rejeito. Isso aqui alcançou uma velocidade de 90 km por hora aproximadamente, né? E ela vem destruindo tudo. Aqui, ó, enquanto isso aqui está sendo destruído, aqui embaixo estão os rejeitos ainda. Os rejeitos ainda não começaram a se movimentar. Mas eles vão começar a se movimentar quase imediatamente. Questão de segundos. Se vocês verem esse filme aqui, eles já começam a se movimentar e a correr, não para cá, mas eles correm para cá. Eles pegam a calha do riozinho, né?
E é mais ou menos essa cara do riozinho que a gente está tentando estudar, né, ver como é que a gente consegue modelar isso. Então, a calha do riozinho está aqui, ó, e aqui está o sentido dessa avalanche aqui de material. Bom, uma outra coisa é que o minério, quando ele vem no início, é água e o rejeito do minério. Então, esse minério com essa alta densidade, perceba aqui nos filmes, inclusive, dá para perceber como esse minério ele é tão denso que o solo que ele já arrancou, o solo flutua por cima dele, né? Então ele tem essa característica de ser um material muito denso, né? Muito denso, e já com toda a energia que ele está vindo, ele vai fazendo erosões embaixo e erosão do lado, né? E durante todo esse processo o que acontece é que ele vai se misturando com o solo. E quando chega lá no fim, isso aqui é já lá quase no Rio Paraopebas, aqui, esse material, olha a cor dele, já está uma mistura do rejeito com o solo, né? E essa mistura do rejeito com o solo dá uma nova característica para esse minério e ele flui melhor aí. Antes ele escoa, né? Depois ele flui como a gente chama de um mud flow, né? Tá? Inclusive a velocidade dele, que era uma velocidade de 90 km por hora, aqui está uma velocidade bem mais baixa, né? bem mais tranquila. E aqui ele não tem um poder erosivo muito forte, né? Outra coisa que é importante é a declividade, né? Então aqui está o pé da barragem, e à medida que esse material vem vindo, ó, ele tem toda essa declividade aqui até chegar no Rio Paraopeba. Então aqui é uma declividade mais alta, média e praticamente nada aqui. E o material vem diminuindo de intensidade aqui na propagação dele, né? Aqui é o trecho onde ele tem maior força, ou seja, onde ele erode mais, onde ele destrói mais. Aqui estão as instalações e os refeitórios lá da Vale. Aqui está a ponte da estrada de ferro, né? E aqui, a partir daqui, ele praticamente não erode mais, ele só esparrama, né? E vai sem destruir muito, mas ele vai preenchendo, vai se depositando, né? Até finalmente chegar aqui no Rio Paraopebas. E o que a gente vê é exatamente isso. Perceba nessa imagem que aqui, ó, a cor do material do rejeito, ó, e aqui a cor do material, como ela vai mudando, ó. Mesmo na imagem de satélite dá para ver isso aqui, a imagem do Google Earth, né? E dá para ver como esse material vai ficando mais fino à medida que ele está vindo aqui, ó. Então, o que a gente tem em termos de processo aqui? Aqui você tem a avalanche, que ela vem e para aqui, e aqui o material começa a escoar como um fluxo. A gente diz que é um fluxo de detrito, é um fluxo denso, né? Então é um fluxo que tem, mais que 90% de material e um tantinho de água. E ele flui com uma grande velocidade, a força de atrito dele é muito forte, né? Atrito partícula a partícula, que vai se desenvolvendo, e ele tem um poder erosivo mais forte. Aí chega no primeiro stop aqui, ó, é essa curva. Você vê que ele tenta invadir para cá, ele sobe até aqui, ó, né? E aqui ele perde um pouquinho da força. Aquela história da curva, né, que ele estava falando. Então, aqui ele já assume uma outra característica, ele ainda é erosivo, ainda consegue tirar material da margem, mas é muito menos do que aqui. Aqui a destruição é bem intensa, aqui a destruição é menor, mas ele consegue ainda vir com uma certa força. Aqui nós temos um outro trecho de curva, onde ele tenta invadir aqui, tenta invadir para tudo quanto é lado, mas ele segue a calha do rio. E aqui também é outro trecho onde ele vai alterar as condições, ele não é mais tão facilmente arrancado, né? Ele não erode tanto, ele deposita mais material. E aqui, a partir daqui, a característica desse material, já mais misturado com o solo, já não é mais um fluxo de detrito, que a gente chama, né? É mais um mud flow, um fluxo de lama mesmo, né? Então, a partir daqui, o que a gente vai ver é uma característica de um fluxo de lama, e esse fluxo de lama vem até que ele perde força quando ele se deposita aqui no Rio Paraopebas. E quando ele se deposita aqui, né, o rio, no primeiro momento, ele barra o rio, gera uma barragem no rio, né, e depois o rio mesmo ele rompe essa barragem,
né? Ele rompe a barragem, ele é mais forte que esse material, ele rompe. E aí o material começa a ser dispersado para cá, ó, que é a cor aqui do material, né? Aquela cor que a gente via nas fotos, é uma cor essa cor vermelha de hematita mesmo, né? E aqui o que vai ocorrer daqui para né, nos próximos quilômetros aí a jusante é já o transporte fluvial. Aqui você tem 95% de água e 5% de material. A maior parte da areia vai estar depositada aqui, ó. E os finos é que vão correr. Esse material está ali parado, mas à medida que as chuvas, que chega em estação de chuva, esse material vai sendo remobilizado daqui e vai sendo colocado cada vez mais para cá, mas de uma forma lenta. Aí vai seguir a dinâmica fluvial mesmo, né? Então o rio carrega, os grãozinhos vão saltando, né? Que é o formato, a forma de transporte desses grãos de meio fluvial é a saltação. Eles vão devagarinho. E os sedimentos mais finos vão indo suspensos no meio da água, né, que dá a coloração turva para ela. Então, assim, são essas algumas características que a gente encontra aqui nesse processo, que talvez sejam importantes na hora de fazer a modelagem, né? Que aí quando a gente vê o trabalho que da professora Pirulli, né, que a gente chegou a ver, nas equações e toda essa parte matemática, algumas dessas circunstâncias vão ter que ser modeladas, né, vão ter que ser pensadas para que a gente consiga modelar isso de uma forma mais realista. Não sei como é que a gente vai conseguir com tanta curva, né, com mudança de densidade, né, ele muda de densidade, chega aqui a densidade dele já vai estar, sei lá, 3, né? Ele é fluido. Aqui ele já é fluido. Ele já é fluido. Só que assim, a energia interna dele é muito forte. Ele funciona como fluido, ele turbilhona, o material mais grosso fica em cima, né? Toda essa característica de fluxo de detrito. E a principal energia que tem isso aí é o choque entre as partículas. É isso aí que vai fazendo ela funcionar, né? E vai chegando um momento que ele vai adicionando mais água e vai adicionando mais argila, né? E essa argila vai dando uma característica que aumenta a fluidez desse material. Daí ele muda e ele alcança até uma distância um pouquinho maior, talvez por essa agregação de argila, né? Bom, acho que seria isso rapidamente para a gente poder conversar, que é o que interessa. Boa tarde, professor. Parabéns aí, é muito sempre motivador assistir essa análise. Essa questão da agregação de água, né, de umidade aí, que o senhor citou, seria que estaria presente lá no reservatório de rejeitos e desceu no segundo momento, ou ela está... Eu fiquei pensando nisso. Ela tem água no inicial, senão ela não flui. Tem que ter um pouquinho de água, pelo menos, né? Ela seca, ela não flui, mas ela com um pouquinho de água e tendo lá, a hora que você tem o rompimento, gera um desnível, aquele desnível faz o material fluir. E aí a água facilita, o mínimo de água que tem facilita que ele venha como fluido. Então, não precisa ter muita água, mas água suficiente para que ele se mova como um fluido, no início. E depois ele vai agregando, ele pode ele vai escavando, pode pegar água dos outros rios, pode pegando água, enfim. E também ele vai pegando a argila, né? Que a argila dá essa característica de aumentar a fluidez. Na própria calha do rio, ele vai escavando, vai tirando material. Eu tinha umas imagens, eu não trouxe aqui as imagens, né? Mas até se você separar, tem um solo, quem me falou isso foi o César, né? Tem um material mais avermelhado, que é um material mais superficial, né? A base do solo hematítico natural do terreno, e um material mais amarelado, que aí é a guetita, né? Que é uma parte... Mas você vê, os dois estão misturados nas fotos, ou seja, ele vem, escava e tira o solo de diversas profundidades diferentes, né?
tem essa característica. Quando a gente fala de modelagem, há um aspecto da modelagem que é descritiva e há um aspecto da modelagem que é preditiva, né? Então, quando a gente fala de descritiva, o fenômeno já está aí. Então, o Jefferson nos explica todo o fenômeno, usa um monte de palavras, um monte de gráficos, um monte de medições, etc. E nos explicou absolutamente todo o fenômeno. Então, por que a gente vai fazer uma modelagem do fenômeno que já sabemos como foi? Não, na realidade a gente vai fazer isso porque com o modelo a gente vai comprimir essa informação a uma quantidade de bits muito menor, né? Ou seja, a descrição que o Jefferson usa é uma quantidade de informação que ocupa um espaço enorme e um modelo comprime essa informação. Agora, para que serve isso? Bom, serve se depois a gente consegue a parte preditiva, né? Ou seja, se a gente consegue, bom, dizer o que vai acontecer se alguma outra coisa acontece, né? O que vai acontecer se o rompimento não é exatamente assim, esse tipo de coisa. Então, tudo isso está subjaz, né, o que a gente está pensando o tempo todo. Quando a gente fala de modelo, a gente fala de uma maneira meio imprecisa, às vezes, modelar isso, não sei o que. Bom, há diferentes acepções da palavra modelar. Jefferson, aquela figura que você mostrou da barragem de rejeito, que tem você chamou de praia e o lago, é logo no início, né? Então, essa aí é de uma etapa da fase. Isso aí acontece, por exemplo, isso aí é dinâmico, né? Com o tempo vai secando, pode chover, pode subir de novo a esse nível de ter o lago, cresce vegetação. Isso aí? Não, vegetação não. Não chega a deixar não chega a crescer vegetação aí. O que acontece é que você pega e põe uma outra barragem aqui em cima e faz um alteamento dela, ela fica maior e ela mais espaço. Que tem acontecido é isso, né? Então, a pergunta é, se eu chamar esse rejeito de solo, ele está sempre na condição de saturado? Ele tem quase sempre a condição de água ocupando os vazios? Um bom gerenciamento de barragem é o que deixa esse solo insaturado. Então você está brigando para ele não entrar no estado insaturado, porque acontece. E um problema da barragem de Brumadinho, que é pelo que a gente viu nos trabalhos, né, é que ele foi levado durante um tempo por uma empresa, depois a Vale comprou essa empresa, etc. E parece que esse modelinho aqui, desses espígotos aqui, ele não era muito efetivo em fazer separação do material. Então, o material, porque em geral o que se pretende com a boa técnica, né, seria separar aqui o material mais grosso e mais pesado e o material mais fino. Então, aqui, esse material aqui, por ser mais grosso e mais pesado, e sem água, ele ajuda na retenção, né? E mas o processo aqui foi feito de uma maneira que essa separação não era muito boa. Até na tese do rapaz que fez aqui, o cara do Rio Preto, né, o Walter Peretti, ele mostrou que ainda era muito... Ele fez perfurações aqui e viu que... Isso em 2010. Ele fez perfurações aqui e viu que o material era muito irregular, não estava numa boa condição de separação. O próprio processo de fazer ela estava ruim. Isso eu também fiquei curioso. Onde são colocados os rejeitos? Aí já em cima, vai colocando aqui ou lá atrás? Aí mesmo? Ele chega com um caminhão ali? Ou... Não, aqui, ó, pelo caninho aqui, ó. Isso aqui é uma polpa, né? Você tá em cima lá na usina de beneficiamento, você pega esse material, separa ele do minério, esse estéreo, apesar de ter muita hematita, ainda é o estéreo. Esse material vem na forma de uma polpa, vem com água, né? Vem pelo cano, e nesse cano ele pega e joga aqui ao longo aqui, ó, só tem um cano, aliás, só tem um cano aqui, ó. Mas eles vão pegando primeiro esse cano, joga aqui, depois esse cano vai para cá, joga aqui. Ele vai fazendo essa viagem aqui. Hoje em dia esse cano, parece que eles conseguem fazer isso de uma maneira mais homogênea, fazer a separação. Antigamente era, primeiro você joga aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Mas ele vem como uma lama.
E aí a expectativa é que o pesado fique aqui e a água seja empurrada para lá? A água, o fino e o leve seja jogado tudo para lá. Aqui, jogar não, vão ser empurrados, né? Assim, eles vão se depositar aqui, enquanto que o outro vai se depositar por gravidade aqui. Esse exemplo aí, a barragem já está quase no topo, já está quase no nível. Então, tem um estágio anterior em que essa altura é maior? Acho que sim. Não sei dizer assim, mas... Boa tarde. E é animador ver tanta gente aqui com um problema desse tipo. Um problema prático, efetivo, real, e que vai servir para fazer simulações ainda que a curto prazo. No contexto geral, nós tivemos contato com muitas informações, algumas informações específicas e técnicas e algumas informações gerais. Por exemplo, a declaração formal de um especialista chileno, e vai nossa solidariedade ao povo chileno, uma declaração formal dele é que as barragens, as represas de água, são 100 vezes mais seguras que as barragens de rejeitos. 100 vezes mais seguras. Então, quando o povo aqui da região de Campinas ficou preocupado porque ia ter uma represa, a construção de uma represa com o objetivo de gerar energia elétrica, o povo está apavorado, não há motivo para ficar apavorado, porque é uma outra construção completamente diferente. Mas há sim motivo para ficar preocupado se a gente fizer alguma coisa nesse sentido do que a gente aprendeu, que é a tal da barragem a jusante. Eu me lembro do dia em que o André explicou para nós daqui do IMEC o que é uma barragem a jusante, e literalmente ficou todo mundo de boca aberta. Eu não sei se o Martins, o Marco, o Samuel se lembram disso aí, dele fazer o desenho com as casinhas. Acho que a Laura estava junto também. Então, não vou falar sobre isso. Mas há certos fatores que a gente tem. Eu não sou da física como o Samuel, então eu tenho uma dúvida séria. E a minha dúvida séria é que mesmo que a gente divida na modelagem comportamentos diferentes para a massa que corre, para a lama, para o fluido, não sei que nome que dá para aquilo, eu acho que a gente vai ter que considerar em algum momento um coeficiente de atrito que muda continuamente. Ou seja, nós vamos ter que pensar também não só em equações, mas em inequações, por causa da lei de Coulomb. E a gente vai ter que considerar um atrito, e esse atrito muda continuamente, e nós vamos precisar aprender, viu, Jeff? Nós vamos precisar de alguém que possa dizer para nós como é que isso vai acontecer. Eu estou vendo que o Jeff fez 5 a cabeça, mas nenhum dos meus colegas do IMEC concordou. O André e a Laura não falaram nada, mas ninguém aqui do IMEC concordou, porque é mais uma complicação. Eu me lembro sempre do rei Afonso IV, citado pelo Murray, que dizia que no livro que ele escreveu, que se ele tivesse sido Deus, o universo criado seria muito mais simples. E isso é uma coisa porque a gente da matemática tem dificuldade em simplificar. Vou dar um exemplo. Os físicos inventaram uma coisa chamada movimento retilíneo uniforme, que não existe em lugar nenhum, e eles usam para resolver problemas. E a gente não aceita porque não existe movimento retilíneo uniforme. Não existe isso. E a gente tem uma certa dificuldade, mas certos fenômenos vão ter que aparecer. Agora, eu estou preocupado porque nós estamos numa fase em que nós estamos começando a ficar desesperados para conseguir resultados. Então, eu queria falar para os demais membros do grupo que a gente estabeleceu um contato de trabalho bastante produtivo com um grupo chamado de Desastres do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E tivemos a presença do engenheiro chamado Laércio aqui, Laércio. O Laércio veio, falou sobre o trabalho dele, falou sobre o software deles. O Diego já conseguiu destrinchar o software. Então, nós estamos começando a fazer algumas coisas. Nós estamos fazendo ainda coisas do tipo caixa preta. Então, o que a gente tinha vontade de fazer a gente tinha vontade de começar a trabalhar com uma formulação para produzir o nosso software de maneira a introduzir ou não os parâmetros que o povo da ecologia e das geociências colocam para a gente. Um exemplo importante disso
e que o Martins mencionou é se a gente conseguisse pegar as condições batimétricas de um desses acidentes que aconteceu e conseguisse informações fidedignas sobre como foi o comportamento da massa que desceu para o jusante, a gente conseguiria testar. O que não comprova o modelo nem o método numérico. O que apenas diz que nesses dois casos a coisa funcionou. Só isso. Então, infelizmente, nós da matemática aplicada não trabalhamos com a matemática bela, absoluta, universal, exata e verdadeira. Nós trabalhamos com a matemática que é muito mais do que bela e poderosa, muito mais do que exata e aproximada, muito mais do que... Não adianta você dar risada, José, a gente tem que ser realista. Nós não sabemos o que é verdade. A gente sabe que o número que mais existe é racional, e a gente não conhece. A gente conhece um ou outro só. É o que mais existe, a gente só conhece um outro. Agora, felizmente, a gente consegue entregar serviços bons. Então, o nosso desafio é esse. Uma outra coisa que tem acontecido, o Martins tem mais ou menos conduzido os trabalhos, e o Michael e eu, acho que o Samuel também, depois que eu vi os slides da última apresentação dele, nós temos tentado trabalhar com a modelagem fenomenológica de certos aspectos. Então, algumas equações com as quais nós temos trabalhado, o Martins com as equações de Saint-Venant, o Michael com Bucinski e Darcy, o Samuel fazendo a formulação do plano inclinado, como é que a avalanche cai e anda. Agora, de verdade, nós temos com um problema que junta tudo isso num balaio e que muda de características ao longo do tempo. Então, o nosso desafio é muito grande. Em termos dos métodos numéricos, eu acho que nós estamos relativamente bem armados. Então, tanto o Michael quanto eu, ele usando Fortran, eu usando outras coisinhas menos importantes, nós temos métodos numéricos que servem para nós. Inclusive, eu consegui um algoritmo feito por alguém do INPE usando diferenças finitas, infelizmente não elementos finitos. Mas para essas simulações de um bloco, agora, também nós temos uma limitação que nós estamos trabalhando de maneira unidimensional. Então, a nossa massa corre com uma simetria transversal. Então, a nossa massa parece essa mesa andando. Então, a gente estuda o que acontece com cada fatiazinha dela. Quando, de verdade, a gente deveria... E isso é ajudado pelo problema, porque o problema, quando a barragem não roda com a barragem de água. A barragem de água abre e escorre a água. Essa barragem não, ela abre o bico. Ela, como a foto mostra, ela abre o bico e sai. E aí ela sai com uma certa simetria. Mas um pouquíssimo tempo depois, ela tem um comportamento com uma característica, é tridimensional, mas tem uma característica mais bidimensional. Porque a altura é muito menor do que o que ela expande. E eu vou dizer para vocês também, com muita franqueza, que a gente trabalha com tentativa e erro. O Martins contou de uma moça que fez uma apresentação no nosso seminário que usou uma equação de difusão, usando a difusibilidade como se fosse um impedimento do bioma resistir ao comportamento. Não tem uma explicação de lógica física, mas o resultado que ela obteve é um resultado que a gente fica animado. Assim, como será que isso aconteceu? Então a gente está liberado para trabalhar com tentativa e erro. E é isso. Agora, com relação aos métodos numéricos, eu estou vendo gente aqui, eu estou vendo pelo menos 2 pessoas aqui que já estão aptos a trabalhar com diferenças finitas e fora o Michael e eu com elementos finitos. Eu estou vendo a Denise, que está começando o doutorado agora, e o André, que vai começar o mestrado dele o ano que vem. E nós estamos começando a trabalhar com esse tipo de instrumento. Uma outra coisa que o Jefferson falou que eu queria trazer para vocês, que é que eu estou com 72 anos, então eu não tenho muito tempo na ativa. Mas o tempo que eu estou na ativa, eu gostaria que esse grupo virasse um centro de pesquisa ou um laboratório, um núcleo. Uma das duas coisas. Que a gente, e os núcleos e os centros de pesquisa foram criados exatamente para problemas multi ou interdisciplinares. Esse problema já mostrou que ele não é multi, não é inter, não é trans. Ele é francamente antidisciplinar. Então a gente poderia pensar seriamente em criar uma coisa assim com esse estudo de desastre, porque esses problemas estão conosco o tempo todo.
fora a componente a longo prazo. E eu volto a falar de um projeto que o Bilotti está patrocinando, de a gente colocar o pessoal da matemática trabalhando junto com o Centro Boldrini, de Oncologia Infantil, onde a Silvia Brandalize diz que nós temos resultados diretos do acidente que aconteceu em Mariana. Eu só queria terminar dizendo uma coisinha, é que quando aconteceu o acidente em Mariana, ele foi considerado, na época, o pior acidente ambiental de todos os tempos. Isso em 2015. Agora nós ganhamos de Mariana. Nós no Brasil, nós somos fogo. Eu não tenho as informações que você tem da Sibéria, mas nós estamos numa situação e nós estamos vivendo risco. Agora a imprensa sabe que isso é perigoso, então é interessante noticiar. Mas Machadinho, ninguém ficou sabendo. Então, Michael, eu levei um monte de artigo, estudei um monte de artigo, mas eu achei que não valia a pena eu ficar repetindo o que a gente escreveu, mas o rumo que a gente está tomando. E é bom que vocês conheçam as nossas limitações. Então, a nossa matemática não é exata, não é verdadeira, não é absoluta. Você fica bravo comigo, José, mas é verdade, é bom que eu te confesse. A vantagem que a gente tem é que ela é poderosa. Então, tem só mais uma coisinha a falar para vocês, que a gente só sabe fazer 3 coisas e meia em matemática. Somar, subtrair, multiplicar e quase sempre a gente sabe dividir. Então, eu sei que a sua calculadora calcula seno, cosseno, tangente, logaritmo, mas a gente não sabe cossenar, senar, logaritmar, raiz quadrada de A, a gente não sabe. A gente só sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir. O que é testemunha a favor da matemática ser poderosa é que só sabendo essas 3 coisas e meia, a gente consegue produzir. Eu não sei se o Diego vai mostrar alguma simulação que ele fez para a gente. Ele tem uma simulação fantástica que ele fez para a gente. E a gente vai ver o que a gente faz com máquinas que só, como nós, só somos subtraem e dividem. Então, é isso daí. Acho que em vez de pergunta, podia ser crítica, né? Bem. Comentários, perguntas? O Johnny? Não, ninguém. José? Nada? Aproveita. Bom, então, acho que essa questão do centro seria um horizonte que a gente deveria perseguir, né? Acho que a gente não sei se teria essa musculatura agora, mas é uma luzinha assim que a gente pode pensar. E a gente podia fazer uma das primeiras coisas, a gente fazer o nosso livro, né? Também. Vamos ver se a gente consegue animar o pessoal aí para fazer isso. Tem mais uma coisa que o Jefferson é bom a gente falar essas coisas, que o nosso workshop não pode ser, tem que ser acadêmico no sentido mais amplo. Acho que o Jefferson e o Martins conseguiram a presença de uma pesquisadora daqui a um pouco menos de um ano, né? Em setembro do ano que vem. Isso. Então, eu tive contato com um aluno dessa pesquisadora lá na Itália, né? Aí eu coloquei aqui para o grupo, o Martins colocou à disposição para trazer ela para cá. Ela está num momento lá da vida dela que ela não vai conseguir vir tão rápido quanto a gente quer, né? Mas ela mandou um e-mail para o grupo agora dizendo que, olha, lá por setembro talvez dê para... Mas acho que é uma coisa interessante, porque ela trabalhou justamente com a modelagem, usando aquelas equações de Saint-Venant e tudo mais, lá do acidente de Stava, né, na Itália, que foi um acidente também do mesmo porte de Brumadinho. Acho que até o número de mortos, Brumadinho, se contar o número de mortos, mas desaparecidos ganha de Stava, mas Stava está mais ou menos parecido. Assim. É um acidente bastante importante, que ela de 85. E agora, recentemente, é que ela fez essa modelagem. Quer dizer, tem mais estudos sobre Stava, né? Mas, enfim, acho que são coisas interessantes que é bom colocar aí. A gente vai dar a professora Laura, por favor. Laura, se apresenta para o pessoal. Antes de me apresentar, Johnny, só deixa eu fazer um comentário que você tinha falado. Você fala que vocês da matemática adoram complicar e a gente da engenharia adora simplificar. Então, acho que a gente juntou, não podia ser um grupo mais perfeito do que esse. Meu nome é Laura, eu sou engenheira civil, sou docente lá na Faculdade de Tecnologia junto com o Diego.
O pessoal que está no seminário já há um tempo comigo sabe, né? A minha praia não é muito barragem de rejeito, eu trabalho mais com barragem de água. Mas depois da criação, né, do grupo, eu fui me aventurar um pouco e li algumas coisas. Então eu coloquei aqui alguns aspectos mais gerais da parte de rejeito, da parte de barragem de rejeito e de água, que eu acho que pode servir como base, ou alguns cuidados que eu acho que a gente vai ter que tomar para tentar modelar o que a gente quer, né? Então, como uma introdução aí, né, a gente tem os barramentos aí no país e ao redor do mundo com as mais variadas finalidades e com as mais variadas dimensões. A gente tem barragens aí pequenas, de 5, 6 metros de altura, até barragens enormes, com mais de 100 metros de altura, no caso das barragens de água. E ao contrário do que todo mundo pensa, né, que as barragens maiores são as mais problemáticas, é exatamente o contrário, né? As pequenas é que são o maior problema, e as de terra principalmente. E aí eu quis fazer um paralelo, vamos dizer assim, com as duas, porque uma barragem de rejeito não deixa de ser uma barragem de terra também, né? Então, o rejeito, o Jefferson até já comentou alguma coisa aqui, né? Uma mistura de rocha triturada, de fluido, né? Que é o resultado aí do beneficiamento do minério. Então, vai desde materiais de rejeitos granulares até um solo mais plástico, né? Lama, por exemplo. Então, e além disso, a composição química também vai depender muito da composição do minério, né, do que está sendo beneficiado. Alguns problemas, né, da barragem de rejeito, ao contrário da barragem de água, que é uma barragem que é construída em uma única etapa, quer dizer, de uma única vez, né, e que é um bem que é para gerar alguma coisa, né? Então a gente tem uma barragem para gerar energia, a gente tem uma barragem para abastecimento de água, para contenção de cheia e assim por diante. A barragem de rejeito, na verdade, ela é um passivo, né? Ela está lá para armazenar o resultado, né? O que sobra do beneficiamento do minério, e ela vai ser abandonada. Então, talvez por isso ela tenha um risco maior do que a barragem de água, porque não é interessante para a empresa investir naquilo, porque ela vai ser abandonada, vai ficar ali para a contenção dos rejeitos. E é uma barragem que ela, ao longo de todo o tempo, geralmente ela é construída em etapas, e ao longo do tempo, né, ela ainda não tem uma condição de estabilidade. Essa condição de estabilidade só vai ser atingida lá no final, quando estiver totalmente construída, com o volume dela chegando na sua capacidade máxima, para ser deixada lá, né? E aí eu coloquei aqui o que Jefferson também já tinha falado, a gente tem tanto devido às condições, às propriedades químicas do material, né, que vão mudando, pode sofrer alguma reação química ali ainda, e essa condição física de ser construída em etapas, a gente tem uma condição de que tudo ali está sempre mudando, né, o aumento, a carga está aumentando, o rejeito ali está às vezes mudando de composição, mudando de estado, vamos dizer assim, né? Ele chega como uma lama, depois, teoricamente, é para ele ir ficando mais sólido com a compactação. Então, a gente tem um problemão, na verdade, né? para pensar. Eu peguei um material do ICODE, que é o Comitê Internacional de Grandes Barragens. Eles têm um monte de material, mais de água, mas eles têm bastante coisa de rejeito também. Então, a condição de estabilidade, né, da barragem de rejeito, ela vai depender da natureza e das características do material, se é um material mais fino, se é um material mais grosso. A evolução dessas propriedades, né, se pela consolidação aí, ou alguma alteração que tiver, tanto alteração mecânica, por causa da compactação aí, ou alguma reação química que ainda tem entre os materiais. E as próprias condições de armazenamento, né? Isso numa barragem de água, o que a gente tem ali é água, né? O que vai fazer diferença no período de chuva ou no período seco é a quantidade de água que a gente tem ali mais ou menos acumulada na barragem. Na barragem de rejeito, essas condições acabam interferindo, porque a gente já tem uma lama
ali, né, um fluido que, além de tudo, é um fluido que é não newtoniano, né, a gente não, é difícil, é bem mais difícil trabalhar com isso. Então, também vai interferir se isso está no período seco ou no período úmido, vai influenciar nas condições de compactação, enfim, né. E um outro boletim que também trata de rejeito, ele coloca algumas características, né? O rejeito, ele tem uma grande quantidade de água junto, ele não é exatamente um fluido, mas também não é um sólido, né? Então, geralmente tem de baixa a moderada permeabilidade, baixa plasticidade e uma compressibilidade alta. Eu coloquei aqui umas figuras mais simplificadas, né? Esses boletins eles trazem algumas outras considerações sobre os métodos construtivos, mas eu deixei as mais simples aqui. Uma barragem de rejeito ela é geralmente feita por 3 métodos, né? Montante, jusante ou linha de centro. No Brasil a gente tem muita barragem de rejeito a montante, que é o método mais barato para fazer, porque você vai fazendo ao longo do tempo, né, conforme esses rejeitos vão sendo depositados. Então, a gente tem aqui a barragem, o dique inicial, e nisso a construção da barragem de rejeito se aproxima muito com a construção da barragem de terra, porque isso daqui nada mais é do que uma barragem de terra ou enrocamento, que é a rocha, como a gente chama. É feito um dique inicial com um dreno aqui no final, né, isso precisa ser drenado, e o rejeito é colocado aqui. Conforme isso vai, o volume vai sendo ocupado, as barragens vão sendo alteadas, como eles chamam, e pelo método amontante. Então, eles usam o próprio rejeito como a base para essas novas barragens, né? É óbvio que isso tem um custo financeiro menor, mas tem um risco muito maior, né? Um outro custo, vamos dizer assim. Isso não está na fundação, isso está no rejeito, que é um material que está sendo adensado ali ao longo do tempo, né? Então, é um material que não está consolidado ainda como fundação. Precisa ser feito um esquema melhor de drenagem disso aqui, né? Tem tensão induzida aqui, conforme você vai depositando esse restante de material. Então, em alguns lugares do mundo aí, isso já nem é mais utilizado. Depois, a jusante, né, que basicamente é a mesma coisa, ela vai sendo alteada do mesmo jeito, só que ela vai sendo alteada para cá, né, para a jusante. Ela precisa de um espaço maior, lógico, né, porque ela não vai sendo feita acima do rejeito. Ela é melhor do que a anterior, porque ela se apoia sobre uma fundação, então isso daqui, né, um material adequado, sobre a fundação está aqui, o dreno se continua aqui, na barragem a montante existe uma questão da continuidade dos drenos aqui, né, então construtivamente isso daqui acaba sendo melhor, e a suscetibilidade de liquefação nesse método construtivo aqui é menor, é mais baixo do que o método amontante. Preço. É mais caro fazer. Eu não tenho noção, eu não tive tempo de procurar, mas eu não tenho noção da proporção de uma e outra, mas essa daqui é mais cara. E aí veio a linha de centro, que é um intermediário entre os dois, vamos dizer assim, que tentou minimizar um pouco as desvantagens da construção a montante, do alteamento a montante, e aliou algumas vantagens da jusante. Então, ela é um intermediário em custo, em risco, vamos dizer assim, das duas. E aí eu coloquei aqui também algumas imagens de uma barragem de terra, o enrocamento, que nesse caso aqui tá para armazenar água, mas é o início, né, da construção de uma barragem de rejeito, também é uma barragem de terra. E aí eu só coloquei algumas figuras para a gente ver alguns cuidados, né? Então eu tenho um volume de água aqui, um volume de água menor aqui, então obrigatoriamente a gente tem uma percolação aqui, isso precisa ser cuidado, né? Então o que se faz geralmente é colocar esse daqui é de material homogêneo, né? Então colocar um dreno de pé aqui, essa é
é um tipo, né, de barragem. Algumas têm um núcleo impermeável aqui no meio. Essa daqui tem um tapete drenante, né? Não é como essa daqui, que é uma rocha, é um tapete com outro material mais permeável. Tem um outro tipo aqui que também tem um dreno vertical junto com um horizontal. Então, são alguns cuidados que devem ser tomados, tanto para barragem de terra como para barragem de rejeito. E tem vários outros tipos, eu coloquei só alguns aqui, porque eu acho que essa questão da percolação aqui é algo que tem que ser considerado tanto para uma barragem quanto para outra, né? E aí eu coloquei aqui também como é que o Michael até já tinha usado essa figurinha, né? Como é que uma barragem de terra ela pode falhar, né? E algumas coisas, alguns aspectos desse acabam servindo também para a barragem de rejeito. Então a gente pode ter o que a gente na engenharia chama de overtopping, né? Que é quando a água sobe além do nível da barragem e leva o topo da barragem embora. O piping, ou erosão interna, né, que quando esses caminhos aqui de percolação eles não estão controlados, então a água começa a formar um canal aqui, e isso é fácil de... dá para perceber, né, porque aparece uma surgência aqui, então dá para ser pensado numa manutenção aí preventiva antes que aconteça algo pior. Inclusive tem alguns acidentes de barragens que... eu não me lembro qual exatamente agora, mas que perceberam a surgência, mas isso não foi tomado nenhuma providência e acabou levando a barragem embora. Problemas na fundação, então se a fundação não é compatível para o peso que a gente tem aqui da barragem, isso daqui pode assentar. Problemas de instabilidade, né? Então a instabilidade é jusante aqui, esse material desliza, às vezes porque o talude não tem a inclinação necessária. A instabilidade é montante, então por causa da variação do nível d'água que a gente tem aqui, esse nível d'água subindo e descendo aqui, né? Conforme as estações de chuva tem aí, então pode acontecer um problema aqui também. E uma falha aqui grave na fundação, né? Que também... um solo adequado, mas eles têm alguns horizontes mais fracos, então isso acaba fazendo com que a barragem deslize aqui também. Coloquei alguns exemplos de acidentes que aconteceram, alguns aqui no Brasil, outros não. Então, tem a barragem de Oroz, que foi um problema de galgamento que teve na época da construção ainda, ela não estava pronta. Então, essa aqui é a barragem, é uma barragem de terra, em arco, não me lembro a altura agora. E aí, com o excesso de chuvas, no período da construção já, a barragem foi galgada, né? Então aparece aqui a água passando por cima da barragem. E a barragem, um pedaço da barragem destruído aqui, né? E isso é uma questão que a gente tem que considerar para a barragem de água. E dependendo, se a barragem de rejeito não romper por liquefação, isso também é uma questão que a gente tem que considerar, né? Como é que é a formação dessa brecha? Qual é a velocidade? Porque conforme essa barragem vai se desfazendo, isso vai sendo carreado também, né? E aí o volume de água que é liberado, ou de rejeito, pode ser maior ou menor, né? E aí aqui depois a barragem reconstruída. Depois, essa é uma barragem na Venezuela, que foi por galgamento também. A água também no vertedor, acabou passando por cima, levou embora aqui. Essa barragem foi uma barragem que rompeu nos Estados Unidos por pipe. Então, isso aqui é o vertedor da barragem, aqui é a barragem de terra, e começou a formação levar a terra aqui, né? E no relatório que eu li, eles até você percebe o piping, porque você percebe que aquela água que está saindo ali começa a vir cheia de material, né? A surgência de água aqui e a barragem com a erosão aqui, né? Então o piping ele vai, tem até, se vocês olharem, aqui está branco e preto, a foto é antiga, né, do livro que eu tirei, mas se vocês observarem tem o caminho aqui, né? Então o piping é uma erosão que a gente chama de erosão tubular, né? Ele vai formando um caminho de água ali mesmo e vai carregando o material por ali.
E aí, por fim, eu coloquei, né, algumas considerações, algumas coisas que a gente vai ter que se preocupar quando for pensar no modelo, né? Como é que a gente lida com o desconhecimento das características do rejeito. Então, a gente, em função do tipo de rejeito, a gente tem a questão da massa específica desse rejeito, das propriedades dele, se é um fluido newtoniano, quer dizer, ele não vai ser um fluido newtoniano, né? Mas essa viscosidade que a gente vai ter que considerar ali. Como é que a gente vai considerar no modelo os diferentes modos de falha, né? Então, se rompeu, se foi por liquefação, uma barragem de rejeito que ela praticamente arrebenta por inteiro, né? Ou se rompeu por piping, ou se só abriu uma brecha. Como é que a gente vai considerar tudo isso no modelo? Como é que a gente vai obter os dados de vale a jusante, né? Porque para eu saber como é que esse fluido está escoando, eu preciso saber como é que esse vale, eu preciso ter as características. A gente na engenharia fala que é o coeficiente de Manning, né? Que é como se fosse o fator de atrito para um escoamento em canal. Como é que a gente obtém isso? E além disso, conforme o rejeito vai sendo levado, ou mesmo a água que vai carregando material junto, será que esse coeficiente de Manning não muda ao longo do tempo também? Pensar num modelo para percolação e pipe, né? Então a barragem não vai estourar, não vai romper por inteiro, vai romper aos poucos. Como é que a gente vai fazer isso? Uma questão, e que eu acho que o André também vai falar um pouquinho sobre isso depois, é a estabilidade dessa barragem, né? Então eu tenho, no caso do rejeito e para a barragem de água também, eu vou tendo um acúmulo de sedimentos ali ao longo do tempo. Como é que eu considero isso na estabilidade da barragem? Porque isso também pode acabar influenciando, né? Eu tenho, ao invés de ter só água ou de ter um tanto de rejeito, eu posso ter, na fase inicial, né, que ainda, a gente tem ainda o rejeito sendo lançado ali, né, se eu tiver algum acúmulo de água junto, ou de sedimento junto, como é que eu considero isso no dimensionamento da barragem? E uma outra questão, e que aparece em vários artigos que eu li, como é que a gente considera aquele escoamento, aquele fluido ali, que é um pouco do que o Jefferson falou também, com aqueles sedimentos que vão sendo carreados aí ao longo do percurso, e isso vai sendo incorporado na massa de rejeito ali, também junto com a água. Então, será que isso vai mudar as propriedades? Não vai? Como é que vai considerar tudo isso? Era isso, eu tentei ser o mais rápida possível. Se alguém tiver alguma pergunta, não sou expert em barragem de rejeito, mas estou estudando junto com todo mundo. Você mostrou vários modelos de barragem ali no início. Eu queria saber, claro, de Brumadinho, qual deles era? A de rejeito, você fala? A de rejeito era o método amontante, era o pior. E aliás, quase... Foi, quer dizer, ampliada quantas vezes? Eu não tenho essa informação, para falar a verdade, mas acho que várias vezes. Onde que tá? Ah, não vai... Esse aqui, né? A barragem, a 02, eu acho que foram umas 9 vezes que eu fui. De Brumadinho? O loteamento dela, né? 9 fases diferentes. Isso. Mas cada loteamento desse é de quantos metros, só para a gente ter uma... Eles falam que não é para ter mais do que uns 10 metros, mais ou menos. A cada 10 metros é para ir fazendo. Mas a lei regulamenta isso. Não pode. Na verdade, são alguns critérios de projeto, né? E aí o que a legislação trouxe depois foram questões relativas à segurança, né? Tanto é que depois que teve o problema com o Brumadinho, eles já quiseram mudar várias coisas, mas não o mais importante assim que teve foi que foi proibido o alteamento a montante. Agora não pode mais ser feito e eles têm um prazo para lidar com essas barragens, porque elas vão ficar lá, né? Elas não são destruídas, né? Então, essas barragens a montante, tudo bem, as novas não vão ser construídas, mas as antigas estão lá e vai ficar um passivo e as empresas têm que cuidar disso, né? Laura, onde ficam os piezômetros nessa barragem? Esse é um problema, né? Na verdade, o piezômetro, tanto na barragem de terra como nas de rejeito, eles devem ser pensados em projeto, né? O ruim de colocar... A questão de colocar piezômetro aqui
Se você coloca um piezômetro aqui, por exemplo, né, o que ele vai medir aqui, que para cima tá. Então, assim, o ideal é que seja feito um estudo do alteamento desde o começo do projeto para que ele seja colocado em locais onde eles realmente vão ler alguma coisa. E, além do que, tem a questão do entupimento, todos esses cuidados que tem que ter. Olá, eu só queria perguntar se você sabe qual foi o tipo de rompimento de Mariana ou Brumadinho, se foi liquefação, percolação. Mariana eu não vou lembrar, mas Brumadinho eu acho que não saiu agora algum relatório e a questão me parece que foi liquefação mesmo, né? O acúmulo de água ali, né? Isso acaba elevando a pressão e o material ele não suporta essas poropressões, como a gente chama, e aí ele vira de sólido, ele vira líquido de repente e aí ele estoura mesmo do jeito que foi ali em Brumadinho. Eu achei muito interessante você caracterizar a barragem de Egito como passivo, né? Sim, sim. Acho que é importantíssimo, são passivos, não são... eu acho que a gente vai ter que mudar a maneira como a gente olha para isso, né? O beneficiamento, como é que o pessoal de Minas, eu não sei se é da Federal de Minas ou alguma outra universidade, eles têm alguns projetos de usar esse rejeito, né? Para construção civil mesmo, né? Para gerar outras coisas. Então, assim, a gente vai ter que repensar o modo como a gente trata isso, na verdade, né? Porque isso acaba ficando lá, tudo bem, mas e se rompe depois de sei lá quanto tempo também, né? Então, tem essa questão também. Uma outra coisa que achei bem interessante foi a questão que esses fluidos são todos não newtonianos. Sim, isso acaba dificultando dificultando a modelagem também, porque mesmo os softwares comerciais que tem por aí, que trabalham com isso, eles acabam fazendo um monte de simplificação, né? Para rugosidade, para essa questão do fluido, porque eles trabalham muito bem para água, quer dizer, água só não, mas para fluido newtoniano, né? Então, mesmo os que tem por aí, eles têm sim simplificações. Obrigada. Ok, pessoal.